Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre retrato, mas para a gente começar a nossa aula de hoje, primeiro vocês já sabem que tem que separar o nosso material. Material bem simples para hoje. Vocês vão separar folhas de papel ou o próprio caderno de desenho, se vocês tiverem. Os lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, tudo que vocês tiverem para colorir, o material que tiver disponível. E eu vou pedir para vocês separarem um espelho, de preferência pequeno. Pode ser aqueles de maquiagem, de alguém da família, pode ser aqueles pequenininhos. Se não tiver, não tem problema, você vai poder fazer a atividade do mesmo jeito, não se preocupa. Mas se você tiver, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Eu vou dar um tempo para você procurar esse material e a gente já começa. Então, crianças, vamos lá? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar bastante sobre o retrato, sobre a arte de retratar pessoas ou animais. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nas pessoas e em que formas que são usadas para retratar essas pessoas. Eu começo aqui mostrando para vocês a técnica da pintura, que é a técnica mais tradicional se for pensar na história do retrato dentro da história da arte. Por que é mais tradicional? Porque se a gente voltar no tempo lá dos reis e rainhas, lá dos grandes impérios, o que acontecia? A nobreza, que se achava muito importante, gostaria de perpetuar a sua imagem para as próximas gerações. A única forma de se fazer isso, como é que era? Era contratando um artista para que na corte ele retratasse as pessoas mais importantes da corte. Então o artista era pago para isso, ele chegava lá com seus materiais, a pessoa tinha que ficar horas parada lá em alguma posição, sem se mexer, para ser retratada. Então essa técnica do retrato, ela começa com a pintura justamente nessa época, nessa tradição de retratar a nobreza, que aos poucos foi se espalhando e foi se popularizando e foi virando uma forma de arte mais popular, digamos assim. Hoje em dia a gente vê retratos de todas as pessoas e todo um universo de pessoas retratadas. Os retratos que eu trouxe aqui são dois retratos bem famosos. Eu tenho certeza que esse primeiro ali você já viu em algum lugar. Eu acredito que seja o retrato mais famoso do mundo, que é o retrato da Mona Lisa, que foi pintado pelo artista Leonardo da Vinci, que era simplesmente um gênio. Além de artista, ele era matemático, ele era inventor, ele estudava milhões de coisas, ele era curioso. Isso é um detalhe bem interessante. O artista, para ser um bom artista, ele precisa ser muito curioso. O Leonardo da Vinci era, com certeza.
O outro retrato que eu coloquei ao lado ali já é de uma época um pouco mais além, que é o retrato do Van Gogh, é um autorretrato. Lembra que a gente falou sobre isso? O autorretratar-se, né? Mostrar a si mesmo numa pintura. Ele poderia ter escolhido uma outra técnica, mas ele escolheu a pintura porque ele amava a pintura, amava a cor, e é através da pintura que ele conseguia colocar uma energia que ele tinha dentro dele. Tanto que vocês conseguem ver ali no autorretrato do Van Gogh essas pinceladas que se movimentam no espaço, né? Uma pincelada muito movimentada, muito forte, que é essa energia que o Van Gogh tinha para tudo que ele fazia. E as cores bem intensas que ele gostava também. Vou mostrar também outros artistas, inclusive artistas importantes aqui para o Paraná. Esse retrato é o retrato da senhora Alfredo Andersen. Alfredo Andersen foi um artista muito importante na pintura aqui do Paraná. Ele nasceu na Noruega, mas foi aqui que ele se estabeleceu e foi professor de artes, e ele tem uma técnica incrível de trabalho. Vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E o legal do retratar as pessoas, assim como o Andersen fazia, é que ele retratava cenas também do cotidiano, cenas da vida, pessoas fazendo alguma coisa, lavando uma roupa, estendendo uma roupa no varal. Era isso que ele gostava de retratar. E nesse retrato aí vocês estão vendo a esposa dele brincando, segurando um cachorrinho. Uma cena bem caseira, bem tranquila, que ele gostava muito de trazer para a arte. A próxima artista que eu vou trazer para vocês, também paranaense e muito importante para a arte paranaense. Ela nasceu em Paranaguá, o nome dela é Iria Correia. E a Iria Correia, ela foi a primeira artista mulher a se dedicar realmente à arte e viver de arte aqui do Paraná. Ela foi uma precursora. E os retratos que ela traz pra gente tem uma importância histórica muito grande, porque além de ser artista e ela retratar com a pintura, ela acabou trazendo pra gente características das pessoas de uma época, né, da época de Paranaguá, lá antigamente, que as pessoas usavam esse tipo de traje. Vocês estão vendo que essa senhora, ela está usando um lenço ali em cima do vestido, uma roupa preta, e reparem nas rendas. E repare na gola que ela tem um retrato, um outro retrato dentro do retrato. Quem será que está sendo retratado ali no colarinho dela? Quem que vocês acham que é? O retrato do marido dela, provavelmente falecido, né? Alguma lembrança, alguma coisa que tenha a ver com luto. Enfim, ela traz pra gente como é que era o corte de cabelo, como é que eram as vestimentas e como é que eram os costumes da época. Isso é bem interessante, bem bacana também. Bom, pintura é uma forma tradicional, mas a gente pode fazer retratos também com desenhos. E o legal do desenho é que para os artistas ele facilita bastante. Porque o desenho, o que é? Eu preciso de menos materiais. Se um artista quer desenhar alguma coisa, ele precisa do quê? De um lápis e de papel. Se ele precisa pintar, ele já tem que carregar várias tintas, vários pincéis e materiais para mexer, já é um pouquinho mais complicado. O desenho não, ele é super simples, super fácil de carregar, várias folhas de papel não pesam e dá para fazer muitas produções. Reparem ali que eu trouxe para vocês alguns desenhos de artistas importantes também. Os dois primeiros foram desenhos feitos por um artista chamado Cézanne. E o Cézanne é um dos artistas mais importantes para a arte no sentido da cor. Mas ele fazia, antes das pinturas dele, ele fazia os estudos dos desenhos para depois poder pintar. Às vezes ele acabava ficando satisfeito com os próprios desenhos, às vezes ele transformava em pintura. A terceira imagem ali, vocês já estão vendo que é um tipo de desenho um pouquinho mais solto, um retrato um pouquinho mais solto, mas sem tantos detalhes como aquele do meio do Cézanne. Quem fez esse desenho foi outro artista importante chamado Matisse. E o Matisse também, ele vai tendo essa tendência a simplificar a linha, deixar a linha um pouquinho mais solta no espaço, brincando no espaço, e o resultado é esse desenho que vocês estão vendo aí, o retrato que ele fez a Sílvia, dedicado a Sílvia. Então, o jeito de desenhar, claro que cada artista tem o seu traço, tem o seu jeito. Agora eu vou trazer um outro jeito de desenhar que é curioso também, que vai ficar para uma outra oportunidade para a gente entender essa técnica. Esses dois desenhos que vocês estão vendo aí, na verdade, eles são gravuras. Você sabe o que é uma gravura? Qual será que é a diferença da gravura para o desenho?
Então, a gravura, o desenho que vocês estão vendo, quando ele foi feito todo ao contrário. Como assim, professor? Ao contrário? É como se tivesse sido visto num espelho. Mas o artista, para fazer essa gravura, o que ele faz? Ele tem que usar um suporte, ele tem que usar uma matriz. E essa matriz pode ser um pedaço de pedra, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma chapa de metal. E lá nesse material ele vai gravando, ele vai fazendo sulcos, ele vai desenhando com um material bem específico de cada técnica, né? Para depois ele passar uma tinta por cima, colocar o papel como se fosse um carimbo e passar numa prensa. É um ritual, é um processo mágico até. Muito legal que acontece quando se tira essa matriz lá da prensa, abre o papel e aparece a imagem gravada. É fantástico, é uma técnica incrível. E é muito boa para os artistas porque ela desenvolve muito a questão da linha, do traço, da qualidade da linha. Se o artista quer uma linha mais delicada, como aquele segundo desenho ali, ele vai fazer de um jeito. Se ele quer uma linha que mostre volume, como o primeiro retrato, ele vai ter que fazer de outro jeito. E para trabalhar com gravura, que é uma técnica bem específica e que exige bastante dos artistas, eles têm que estudar muito, tem que estudar bastante. Mas olha o resultado que incrível, é muito legal. Bom, outra técnica que é claro que a gente conhece, né, é a fotografia, né? Fotografia, todo mundo é retratado em fotografia. Hoje em dia é tão fácil a gente se autorretratar, né? Tirando selfies, já tem muita facilidade com esse recurso. Nem sempre foi assim, né? E dependendo da função dessa fotografia, ela é realizada de uma forma diferente. Vocês estão vendo ali 3 fotos de artistas que a gente já conhece, já vimos em outras aulas. O primeiro é o Kandinsky, a do meio é a Lygia Clark e o terceiro é o Paul Klee, que eu já mostrei essas fotos para vocês em outras aulas. Então, essas fotos aí estão documentando, estão mostrando pra gente como é que eram esses artistas, está mostrando como é que era o rosto desse artista e na época que eles viveram. Mas o retrato, ele pode ir além disso, né? Ele pode ser também servir de documento pra gente. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Algum documento parecido com esse? Alguém da sua família deve ter, ou vocês mesmos. Só que com certeza o documento que vocês têm, a foto ali já aparece diferente, já aparece uma foto colorida. Aqui é um documento de identidade ou de identificação. Então, é através do nosso rosto, através do nosso retrato do nosso rosto, é que a gente sabe quem a gente é, a nossa identificação. Ela pode ser um documento, servir de base para alguma coisa, para uma pesquisa. Mas voltando ali, ó, nos retratos dos artistas, vocês perceberam a diferença? Aqui são fotografias que eu posso chamar de documentais. Por quê? Porque elas estão documentando, elas estão guardando pra gente uma informação de uma época. E isso é muito importante. Então aqui tem um jeito de fotografar, aqui tem outro jeito de fotografar. Essas aqui não são artísticas, mas elas têm a sua importância e a sua função. Mas se a gente pensar numa foto documental e artística, aí a gente pode ampliar. Olha que linda essas duas fotos. Uma delas está focando muito mais na paisagem, porque a pessoa retratada não está aparecendo o rosto, mas está aparecendo o que dela? Está aparecendo as vestimentas, está aparecendo o chapéu, e eu já identifico que não é aqui no Brasil, não é uma cena daqui, é uma cena de outro país. Os dois meninos ali também, eles são os meninos que estão numa escola comum, será? Ou será que eles estão num templo? Será que eles têm uma cultura diferente? E o que será que eles estão sentindo? O que será que eles estão indo fazer? Eles estão carregando objetos na mão. Então, nesse tipo de fotografia, que é mais artística, apesar de também mostrar uma característica de alguma coisa, né, documentar pra gente uma época e uma atividade, eles são muito mais elaborados, exigiam um pouquinho mais um olhar do fotógrafo aí para fazer um retrato diferente, um retrato bem bonito. E o tratamento da cor que é usado nessas fotografias também. Bom, então, com essa história de fotografia, a fotografia foi o que mudou totalmente o universo da arte. A partir da invenção da fotografia, os artistas ficaram livres para fazer o que eles bem entendessem com o retrato. Por quê? Pensem comigo, se eles quisessem retratar alguém exatamente como a pessoa era, o que eles iriam fazer? Eles iriam pegar uma máquina fotográfica, fotografar aquela pessoa.
Mas vocês acham que artista gosta de coisa fácil assim? Claro que não. O artista gosta de desafio, gosta de se mostrar, gosta de mostrar aquela habilidade que ele tem. Então, com a fotografia, os artistas foram usando e abusando das linhas e das formas e da geometrização e tudo mais. E eu me lembro que eu falei para vocês do Paul Klee e do Kandinsky, que também brincaram muito com as formas e tudo mais. Será que eles brincaram também com o retrato? Eu acho que sim. Olha aí, eu trouxe uma imagem, a primeira é do Kandinsky e a segunda é do Paul Klee. Por acaso, quando vocês olham para essas imagens, vocês lembram retratos? Lembram o rosto humano? De alguma forma? Ou tem uma sugestão de um rosto? Ah, mas isso aí não parece um rosto não. Vocês podem não concordar comigo. Mas o fato é que quando os artistas que foram caminhando para a abstração começaram a brincar com as linhas e com as formas e com as cores, muitas possibilidades surgiram. Eu trouxe esses dois exemplos para vocês verem o que é possível de brincar com as formas, com as cores e com as linhas. Essa primeira imagem nem se chama, não tem nenhuma indicação de retrato. O nome dela é Para Cima. Eu, professora Thaís, quando eu olho para ela, eu enxergo um retrato. Eu enxergo um rosto ali. Pode ser que para vocês não pareça. Lembram? Isso que é o legal da arte abstrata. Não tem certo e não tem errado. Agora, a segunda imagem ali sim, é um retrato muito famoso que o Paul Klee fez, que ele deu o nome de Senécio. E aqui sim, a gente consegue ver a divisão do rosto, assim como é a nossa, né? E as duas partes, mas elas não são iguais. Elas brincam, essas duas partes brincam, mas elas não são iguais. As formas, a geometrização, a simplificação, ele brincou de um jeito que ele criou um retrato diferente. Bom, mas para a gente fazer um retrato, para a gente brincar de retrato, a gente tem que ser muito observador. Então, agora você vai pegar aquele espelhinho que eu pedi para você separar. Pega lá e olha para o seu rosto. Aproveita que você está sozinho aí na sua casa, só você que está olhando. Ninguém mais está vendo. Aproveita e veja qual que é o formato da sua cabeça, do seu rosto aqui. Será que ele é redondinho igual o Senécio que a gente viu agora? Ou será que é um pouquinho mais ovalado o nosso rosto? Não é tão redondo, não é tão circular como uma forma geométrica, né? O artista já brincou mais com a forma lá, mas o nosso rosto mesmo já tem essa forma ovalada. E os nossos olhos, que forma que tem? Ele parece uma folhinha, né? Uma amêndoa, né? Se a gente conseguisse desenhar esses nossos olhos. Será que eu podia deixar esses olhos com uma forma geométrica? Que forma geométrica será que seria parecida com os nossos olhos? Não sei, o Kandinsky fez um jeito ali. Não sei se é o jeito certo, podia ser, podia não ser. Aliás, não tem jeito certo, né? E o nosso nariz, que ele é um pouquinho para frente. Que forma geométrica será que daria para fazer? Que será que o Paul Klee fez? Vocês lembram? Quem que reparou? E a nossa boca, que se mexe o tempo todo? Quantas linhas a gente usa para desenhar a nossa boca? Tem gente que tem a boca mais larga, tem gente que tem a boca mais estreita. Quando a gente tá sorrindo, ela fica mais larga ainda. Quando a gente tá assustado, o que acontece com a nossa boca? Ela muda de forma. Quantas possibilidades de forma? Então, eu vou propor agora uma brincadeira. Uma brincadeira que eu vou explicar já já na nossa atividade. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Lembram dos retratos pintados por Kandinsky e Paul Klee? Então, vamos fazer uma experiência inspirada nessas obras que vocês acabaram de ver? Vem comigo porque eu vou mostrar um jeito bem divertido de fazer uma arte assim. Você vai precisar de uma folha qualquer, uma folha sulfite ou a que você tiver aí, seu caderno. Vai dobrar bem certinho ao meio, pontinha com pontinha. Isso aí vocês já estão craques, né? Então vai marcar o meio dessa folha. Agora, você pode destacar daquela forma que eu já ensinei, ou vocês podem pegar a sua tesoura e separar essa folha. Vamos lá? Agora que a folha foi separada,
nós vamos pegar e dobrá-la ao meio, bem certinho, pontinha com pontinha, e vamos para a nossa dobra aqui. Agora, as dobras, as marcas que vocês vão fazer, vai ficar por conta da imaginação de vocês. Pode ser em qualquer sentido e de qualquer tamanho. Não tem uma receita certa para isso. Então pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal, de cima para baixo, de baixo para cima. Agora é com vocês. Vamos marcar essa folha? Pronto, a nossa folha tá bem marcada. Olha, vários vincos, tá? Várias marcas em várias direções. Agora a gente vai abrir essa folha, vamos dizer que ela tem duas partes. Essa parte aqui do meio, que tá bem certinha aqui, de um lado a gente vai fazer uma coisa, do outro vamos fazer outra. Então, para começar, tá? Nessa parte aqui, essa parte aqui, da sua mãozinha esquerda, nós vamos fazer um retrato de perfil, assim, perfil. E usando essas marcas que a gente fez, essas figuras que apareceram aqui, essas linhas, vocês vão fazer, vão pintar e depois vocês vão fazer outra figura. Só que agora o rosto vai ser de frente, tá? Não vai ser mais de perfil, vai ser de frente. Da mesma forma, vocês escolhem as linhas que vocês acreditam que formam o rosto e depois vão colorir. E quando abrir, a gente vai ver como fica uma de perfil e uma de frente. Vamos ver como é que fica?
E então, gostaram dessa atividade? Agora é só você fazer a sua. Vamos lá? Até a próxima!
Então, crianças, que desafio que foi essa aula, hein? Mexer com as formas, inventar uma coisa diferente, criar a partir das linhas. Olha, vocês estão se tornando artistas, porque eu tenho certeza que o resultado ficou interessantíssimo. Para eu saber se ficou bom mesmo, fotografa e manda para a professora, que ela manda para mim e eu vou conseguir ver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!